Então, eu selecionei algumas pressuposições que podem ajudar a gente nesse entendimento, né? Para esses clientes, principalmente, que estão buscando o desenvolvimento dos seus potenciais, né? Do entendimento desse sentido de pertencimento, mas, ao mesmo tempo, algumas pressuposições que colocam a astrologia como um instrumento, mais do que como um oráculo. A prática oracular de busca de explicação para todas as coisas, ela é muito antiga, né? E a astrologia talvez seja uma das primeiras dessas práticas, entre outras, que haviam, né, na antiguidade, quando havia o pensamento eficaz, né? E o universo e o imaginário era povoado de mitos e deuses, onde ainda não se percebiam o que hoje se chamam forças arquetípicas, né? Mas apenas assim, uma autoridade eficaz da palavra divina que impunha ao ser humano um determinismo absoluto, né? À medida que o nível de consciência da humanidade foi se elevando, também, de algum modo, a prática da astrologia ela foi incluindo novas percepções de mundo, de tempo, de ser humano, de relações interpessoais, de habilidades e competências. Então houve muitas mudanças ao longo dessa busca de uma explicação no céu a partir do entendimento dos ciclos planetários. Uma das pressuposições, que no meu entendimento é bastante clara, explícita, é que o mapa não é o território. Ou seja, há muita confusão sobre isso. Pode parecer uma coisa óbvia, o mapa é o mapa, o território é o território. Mas existem pessoas que olham para o mapa e acham que é território. E aí já saem de uma percepção aberta, de entendimento do que está ali, né, na sua frente, né, como um guia, uma representação de um território, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque isso não está escrito no mapa. Se você me mostra um mapa e está ali dia, hora, local de nascimento, você não tem como dizer que território é esse. Pode ser um mapa de uma nação, pode ser um mapa de um empreendimento, pode ser um mapa de um animal, né? Então, o mapa não é um território. O território, no caso da astrologia que a gente está tratando, o astrocoaching, né, é a pessoa, seu projeto de vida, as questões que ela está buscando. Então, a primeira pergunta que eu faço, assim, quando uma pessoa chega ao consultório, né, é o que você quer ver no teu mapa? Qual é a motivação que está te fazendo buscar nesse momento na tua vida essa percepção do céu, das estrelas, né? Como um chofer de táxi, né? Quando ele chega, ele para, né? E entra o passageiro, qual é a primeira coisa que ele faz? Para onde você quer ir, né? Às vezes eu faço essa pergunta e me surpreendo com a resposta. Algumas pessoas falam, diz aí. Aí eu fico assim, como? Diz aí. A gente vai tratar de assuntos importantes acerca da tua vida. Claro que o conhecimento daquele mapa me permitiria até localizar algumas situações bastante significativas, independente dessa pergunta ou não, que aquela pessoa estaria vivendo. Que, aliás, ao longo de uma conversa, a gente vai, aos poucos, chegando até aquele lugar, mas só que com a permissão, a autorização e a consciência da pessoa que está seguindo aquele caminho. Então, o mapa não é o território. Essa é uma frase criada, né, por um cientista americano, um cientista que criou a semântica, Alfred Korzybski, né, um nome um pouco complicado, porque eu acho que ele tem uma ascendência polonesa,
E ele fala que a realidade que a gente vive é uma realidade criada a partir da experiência de cada um, né? De suas crenças, de seus valores, de sua memória. E olha que coisa interessante, e como isso pode ser até perigoso quando o astrólogo não tem a consciência da importância da sua isenção ao olhar para o mapa e saber de que território esse mapa se trata. Isso é muito importante da gente começar a ampliar essa visão. Senão, o mapa se torna um testamento cósmico. Vai acontecer e pronto. Né? Assim, uma espécie de sentença de um determinismo absoluto e não um espelho, espéculo, uma reflexão do que está acontecendo, dos processos que estão acontecendo na vida de uma pessoa. Então, esse tipo de abordagem, que eu tenho chamado astrocoaching, ele privilegia os processos que levam aos acontecimentos, e não ao contrário, os acontecimentos que estão talvez lá na ponta de uma escala de níveis, porque não neurológicos, de experiências da vida, de aprendizado, que até chegar ao acontecimento, né, um trânsito planetário, uma posição que está no céu, passa por crenças, valores, como ele coloca ali, né, a experiência de vida da pessoa naquela situação, a memória que ela tem daquilo, né, e também habilidades, talentos que a pessoa traz para lidar com aquelas situações. Então, o fato em si, talvez dentro dessa prática, seja o menos relevante. Ou seja, é consequência de um processo. Mas quando você entende os processos, eu diria assim, não é que seja fácil, mas é bastante assertivo, né, o grau de previsibilidade de um acontecimento. Você está vendo que a coisa está indo para aquela situação, então você tem como ajudar a pessoa a avaliar se é essa direção e o que ela está buscando ali, quais são as crenças, os valores que estão envolvidos naquilo. Então é interessante essa abordagem, porque o mapa ele é apenas uma representação do território. É um sistema de referências que oferece uma explicação de certos aspectos do território, né? Ou seja, a percepção da realidade, né? Ou a realidade em si depende dessas lentes, das lentes que a gente traz nesse mapa. Então, até entender quais são as motivações básicas de uma pessoa que estão inscritas ali no mapa e o como que ela está atualizando isso, né? Talvez seja, vamos dizer assim, um pouco prematuro ou até, em alguns casos, prepotente por parte da autoridade do astrólogo afirmar que vai acontecer isso porque um planeta está passando não sei aonde, naquele lugar, naquele momento, né? E olha, o grau de assertividade desse tipo de julgamento, ele é relativamente pequeno. É porque as pessoas não lembram. Quando as pessoas fazem os mapas focados na previsão, elas só lembram do que acertou. Do que errou, então a pessoa faz assim 10 previsões de 10 coisas que vão acontecer. Uma acontece, o astrólogo acertou, você disse que aconteceu isso, e aquelas outras 10 que não aconteceram. A pessoa não lembra. É essa memória seletiva, né? Então é interessante a gente começar a olhar para a pessoa como o território a ser descoberto a partir do mapa, né? E olhar para o mapa como também uma oportunidade de descrever, né, e marcar ali com mais propriedade a natureza daquele território, né? Então, quando eu coloco assim que os mapas, né, são como lentes que cada um coloca na realidade, o modo como as coisas são vistas nem sempre equivale como elas são. Por isso é importante também a percepção do astrólogo. Qual é a sua formação? Qual é a matriz de mundo? O que o astrólogo acredita que é o mundo?
Será que o astrólogo acredita, por exemplo, que sai uma energia lá, mesmo que não seja monitorada ou calculável, né, pelas formas físicas, e faz que a pessoa seja assim ou assado? Que informação é essa que chega do universo e faz com que, de repente, aconteça algo, um fato inexorável na minha vida, me deparo com destino no trânsito de Saturno? Então é interessante a gente começar a refletir qual é o modelo de mundo, também como astrólogo, não só o cliente, que cada um tem, né? O que eu acredito que é o mundo que a gente está inserido, o modelo de tempo, como que a gente utiliza o tempo? A gente é escravo do tempo? Ou a gente torna o tempo campos de informações e energias para a realização do que a gente quer? A gente consegue ir ao futuro? Consegue ir ao passado? O quanto que a gente permite que o passado interfira na nossa atuação no presente? O quanto a gente pode usar aquela informação que vem no futuro para tomada de decisões no presente? E aí tem outra pressuposição importante. É o futuro que determina o presente, não é o passado. É a prova que você vai fazer amanhã que determina estudar hoje. Uma semente, ela se sabe a árvore inteira. Uma semente de manga, ela nunca vai dar jabuticabeira, de jeito nem que queira. Então, ninguém pode se tornar nada diferente daquilo que nasceu para ser. Nossa, isso parece um determinismo absoluto. Mas dentro daquilo que a pessoa pode se tornar, deve se tornar a melhor versão de si mesma, para expressar a máxima potência dessa muda e dar a manga que aquela mangueira nasceu para dar, é aí que entram as ferramentas, o conhecimento, o estudo dessa ciência, por que não milenar. Ok?